Parei, desci a calça que dava, luva, areia, luva. A polícia da cidade, 2 acompanhava a gente, não multava ninguém, não prendia ninguém, a não ser que você caísse. Começou a coçar meu nariz. Eu fiz assim, com a luva que eu tinha me limpado há 10 horas atrás, cara. Mas na hora que ele fez menção de tirar a arma pra levar a moto, eu engatei a primeira e caí no meio da avenida sem olhar. Aí ele tirou o cigarro do bolso. Nossa, vi um acidente. Não, que não pode, isso daqui é trancado 7 chaves dentro da Honda, tal, não sei o que. Eu coloquei todos os meus diplomas da Honda na mesa. Falei, eu sou mais Honda que você, cara. Tudo bom, pessoal do moto.com.br? Beleza? Esse é o primeiro podcast do canal. Estamos aqui com 3 convidados. Eu sou Marcos Henrique, Head de Marketing do Moto. Estamos aqui com o Thiago. E aí, Thiago? Beleza? Opa, tudo certo? Estamos com o China aqui. E aí, China? Bom. Beleza? E o grande Eduardo. Vocês vão conhecer cada um deles agora. E a gente vai começar agora com o grande Thiago aqui. Eu tô com a minha colinha. E eu vou aproveitar essa colinha aqui, porque é coisa pra caramba, tá? Cada um deles aqui tem história pra contar. E a gente, só pra que você se situe aqui dentro do podcast, a gente vai começar falando um pouco de rally, os amantes de moto, entusiastas e tudo mais, e vamos concluir ali com a parte de empreendedorismo. E tem coisa boa vindo por aí. Esses caras têm história pra caramba pra contar. Vamos começar com o Thiagão aqui. Thiago, cara, administrador, formado em marketing pela ESPN, é empresário, piloto profissional, participou 22 vezes do rally. Cara, se eu não escrevesse, não tinha nem como, né? 16 vezes dessas, das 22, foram em motos, cara. É sócio fundador da primeira oficina off-road do Brasil, campeão 9 vezes, em 3 dessas daí ele tava ali no pódio, né, nos Sertões, participou do Dakar. Cara, é coisa pra caramba. E temos aqui o China, quem não conhece o China, né? Grande China. China, empresário, professor, mecânico, influencer digital, fundador do IBMM, cara, estudou nos Estados Unidos e trouxe pra cá pro Brasil muita coisa que você hoje acompanha dentro do canal dele, certo? Ali, ó, KTM, Bombardier, Honda, WP, Racetech, 30 anos de experiência em manutenção, preparo de motocicletas do tipo on e off-road, certo, galera? E aqui, não menos importante, o Eduardo, que tá aqui, ó. Clube. Ele patrocinou a nossa primeira ida do moto.com.br ao Rally dos Sertões. Ele viabilizou que o Marcinho e o grande China estivessem lá participando e trazendo as novidades para você de casa, né? E aqui o Eduardo, cara, empresário, consultor, entusiasta de esporte, correu de kart, voltou a correr de kart, ele vai contar essa história um pouco mais para frente, fundador da primeira fintech de consórcio autorizada pelo Banco Central. Gente, tem empresário na mesa, tem cara amante de motocicleta, tem corredor, tem mecânico e tem eu que não tem nada a ver com tudo isso, mas vamos embora. Thiago, para começar a esquentar, que história é essa do toco no pé, cara? Pô, toco no pé. Tinha um toco na curva, né? Essa história ela começou um pouco antes do toco, na verdade. Esse ano, enfim, eu ganhei 1 Sertões, e daí 9 eu cheguei entre os 3 primeiros, né? E foi no ano sequente ao que eu tinha vencido. Então eu era o atual campeão, eu cheguei como favorito na prova. E nesse ano, é até curioso, porque eu passei por alguns programas, né, de televisão, entrevista, e teve um programa específico que era o Na Cama com Monique. Caramba! Ela, enfim, fez várias perguntas nada pertinentes ao esporte. E entre uma das perguntas que ela fez... Você sentava na cama com ela? Cara, eu deitei na cama com a Monique. Foi uma experiência, eu diria que, tragicômica. Monique é uma morena bonita, né? Ou eu tô errado? Monique Evans. Monique Evans, cara. Evans. Cara, Monique Evans, cara. É, uma loira. Não, exato. conheço, pô. Enfim, teve várias coisas curiosas nesse programa. Inclusive... Tá gravado isso daí? Cara, eu acho que não foi no ar. Não foi pro ar? Porque Cortaram? no meio do programa ela começou a discutir com o diretor. Não, vocês não estão entendendo o que rolou no programa. Foi a coisa mais hilária da minha vida. Enfim, do começo ao fim. Toda a experiência que eu tive no programa, ela foi riquíssima, diria assim, cheia de detalhes. Mas especificamente em algum momento ali da entrevista, ela me perguntou, né? Ela falou, poxa, vocês quando vocês estão na moto e dá vontade de ir no banheiro, o que você faz? Eu falei, a gente vai no banheiro.
Ela, não, mas e se você tá andando? Eu tinha escutado uma história da Fórmula 1, que o Senna tinha contado, sei lá, que eles faziam xixi na calça. Aí eu virei pra ela e falei, faz xixi na calça. Ela, não, mas e o número 2? Eu falei, não sei. Daí eu falei, acho que o piloto tá tão concentrado ali que nem passa essa vontade, né? Porque eu nunca tinha sentido isso lá na altura dos meus 21, 22 anos na época. E aí, nesse ano, eu fui pro Rally. Na metade do Rally eu tive alguns problemas, eu cheguei como favorito, eu tinha sido campeão. Na metade do Rally eu vinha numa prova de recuperação, numa cidade lá em Xique-Xique, na Bahia. Nunca me esqueço que eu também... Interiorzão. E aí teve aquela, né, voz da Monique Evans e, obviamente, que também tinha que ter aquela voz do pai, né? Tô eu indo jantar, meu pai olhou e falou, era estrogonofe. E eu tava com uma fome, o prato tava bonito. No dia antes, você tinha ido jantar da corrida? Na corrida. Fui comer lá e ele falou, não come molho aqui na Bahia. Putz. E eu falei, imagina, tá uma delícia. Quem não tem história de molho aí na Bahia? Aí eu falei, tá uma delícia. E comi. E aí no outro dia eu larguei e comecei a ter dor de barriga. Comecei a ter dor de barriga e isso começou a intensificar. Isso na moto a 100 por hora? Isso na moto não era nem a 100 por hora, porque lá a região é de muita areia, então era um trecho ainda travado, pesado. E eu comecei a transpirar, e assim, o que não saía da minha cabeça, né? O que essa mulher foi me perguntar? O que se faz? É praga. E aí, tanto foi, e eu comecei a perder a concentração, de fato. Eu comecei a varar curvas, e assim, isso tô falando... Eu já larguei com dor de barriga, né? Então, quando eu larguei com dor de cabeça, com dor de barriga, começou. O que meu pai veio me falar desse estrogonofe? O que essa Monique Evans? Então, eu tava... E não tava nem mais olhando pro mapa, né? E aí, em tal momento ali, não tinha condições de continuar. Eu parei. E foi realmente um pit stop muito rápido, né? Assim, mas você leva, tipo, papel higiênico, esses negócios? Assim, aí é que vê os detalhes. Não. Na verdade, a gente, né, na moto, a gente usa a joelheira. A joelheira é aquela... É um braço, né? Então ela vem até a coxa. Então a calça, você já desce só até metade da coxa. E, enfim, assim, coisas de segundos, né? Eu parei, desci a calça o que dava... Foi realmente um tiro, porque era uma coisa que já tava ali, tava a turma na linha de frente, empurrando. E aí eu olhei em volta, falei, como é que eu vou me limpar, né? Eu olhei em volta, no meio uma terra totalmente árida ali, muita areia. Eu acho que o mato mais alto tinha 5 centímetros, era gramas. Assim, eu falei, meu Deus, não tinha... E no meio da especial, eu era o primeiro, eu tava largando em primeiro nesse dia, eu tinha feito o melhor tempo no dia anterior. Os outros pilotos iam passar pelo mesmo lugar que você tava? Sim, certamente do lado, né? Imagino. É que imagina que o tiro ele foi para fora, né? Mas, enfim, naquela loucura não tinha o que fazer. Eu tava numa região de areia, falei, areia, né? Luva, areia, calça, coloquei na moto, subi e fui embora. Areia? Mas assim, até que na alternativa que eu tinha lá, eu acho que foi o melhor que eu escolhi. Tudo bem. Essa especial, ela era considerada no Rally a especial mais difícil da etapa. Então era a especial de 10 anos dos Sertões. Agora eu entreguei a idade, hein? Os Sertões agora fez 30 anos. Caramba. Enfim. Você participou de 22, né? E aí era especial de 10 anos, era mais difícil, uma especial muito pesada, de muita areia. Eram acho que mais de 350 quilômetros. 400 quilômetros de especial. Cara, peraí, eu tô pensando, 22, ele participou de 22. Quantos anos você tinha? 10? 12? Por aí, 5. E aí eu sei que nesse processo todo, não sei o que, eu saí, andei. Imagina que uma especial tão dura, assim, tão longa, com muita areia, elas são várias horas. Então eu devo ter andado mais umas 4 horas, 5 horas, até que chegou essa fatídica curva, que era uma curva na areia, que eu tava fazendo a curva, um toco bateu no meu pé. Caramba. Na hora que o toco bateu no meu pé, eu não caí da moto nem nada, meu pé voou para trás. Obviamente foi uma dor insana, que eu olhei para minha bota e eu vi um fecho aberto. E na hora o que eu pensei, eu falei, um toco deve ter batido no fecho, esse fecho deve ter esmagado algum nervo na minha perna,
Devo ter me machucado, tido alguma fratura, mas vamos embora, eu continuei. Porque não era nada visível, né? Só tava esse fecho aberto. Tinha mais 50 quilômetros até terminar a especial. E eu vinha realmente muito bem nesse dia, né? Tanto é que eu acabei ainda ganhando a especial. Eu terminei esses 50 quilômetros com essa perna esquerda, assim, latejando. Muita dor, mas me arrastei até o final. Caramba. Cheguei na chegada da especial, o posto de controle, né? Porque o rally, para quem não conhece, normalmente ele tem esses trechos, né? Tem o trecho de deslocamento e o trecho especial. Então você sai de uma cidade, você tem um tempo máximo para percorrer esse trecho de deslocamento. No trecho especial existe uma nova largada, que vai até o final, aí é quem faz o menor tempo possível, e você tem um trecho final de deslocamento para chegar até a cidade. No caso, esse trecho final de deslocamento era mais 300 quilômetros de asfalto, mas ok. Quando eu cheguei no final da especial, o pessoal falou, olha, mais 10 quilômetros você chega no asfalto e as equipes estão todas lá. E aí eu fui, minha equipe não estava, eu parei no posto para abastecer, e quando eu parei no posto para abastecer, foi o primeiro momento que eu vi, quer dizer, primeiro momento não, mas foi o momento que eu vi que minha perna era mais complicada do que eu imaginava, porque eu parei a moto no posto, eu não tinha mais força na perna, e aí eu caí em cima da bomba. Né, tava já cansado, e tudo caí em cima da bomba, o pessoal já veio me resgatar, pegaram uma cadeira, nisso eu falei, traz um saco de gelo, né, e fui começar a tirar a bota, pra, enfim, colocar gelo, e daí eu pensei, eu falei, bom, se eu tirar essa bota, falei, eu não vou conseguir colocar a bota depois, meu pé vai inchar. Falei, então esquece, vou subir na moto e vou embora. Subi no asfalto, 300 quilômetros pra gente Isso é o pé fazer... esquerdo ou direito? Esquerdo. Esquerdo. Aí eu já mudava a marcha com o calcanhar da bota. Entendi. E, enfim, ao longo desses 300 quilômetros de asfalto, lá pela Tanta, lá no meio, uma hora... E eu já, né, isso chorando muito, enfim, foi uma sensação de vários... Não, aí uma mistura de pé, sentimentos. areia, tinha tudo. E eu andando com o pé em cima do guidão, aí lá pelas tantas, lá na frente, começa a chover. Caralho. Meu, começou a chover, eu olhei pro céu e falei, Deus, o que mais você vai fazer comigo, né? Começou a coçar meu nariz. Eu fiz assim, com a luva que eu tinha me limpado há 10 horas atrás, cara. Não, eu cheguei na chegada, né? Aí, quando eu cheguei na chegada, o pessoal, eu fui direto pro posto de controle. Os caras olharam, meu nariz sangrava. Aí eu quase arranquei meu nariz, porque imagina se sentir o cheiro do seu cocô, cara. Assim, eu fiz aquele clau, falei, nossa senhora. E, enfim, consegui. A história curiosa é que no final, né, quando a gente chegou no final da cidade, quando eu cheguei lá no destino, tiraram a minha bota e daí identificaram que era um toco, o toco furou a bota. Então, assim, por isso que não era visível, que da mesma maneira que ele furou e furou meu pé, a bota fechou. Então era um corte que você tinha que apertar a bota para ver o corte. Caramba. E entrou um toco do tamanho do mindinho, cruzou meu pé de lado a lado. Eu cheguei a ter uma fratura exposta do segundo dedo, né, do lado do dedão. Caramba. E acabou a prova. Não, e foi uma loucura, porque assim, como eu disse, né, eu tinha chego como favorito nesse ano. Eu tive uns problemas no começo do rally, então eu cheguei a ficar em 57 na geral e eu fui subindo, né, ao longo do rally. Até que nesse dia aí eu estava já em terceiro na geral, eu ganhei a especial. E para mim tinha sido um trabalho tão difícil para chegar até aquele momento que eu falei, não, moleque, né? Devia estar. Hoje eu olho e falo, nossa, que eu devia, não sei o que eu tinha consumido no café da manhã. Porque eu falei, não quero ser operado, eu vou continuar andando. Faltavam 3 dias de prova. Aí o médico falou, é impossível, você tem que ir pro hospital. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te operar, se você conseguir, você larga amanhã. E aí eu fui pro hospital, cirurgia, tomei anestesia RAC, né, aquela que é da cintura para baixo, tiraram o toco, né, arrumaram lá o dedo, o pé, enfim, que eu tive fratura exposta, me colocaram gesso, e eu tava tão vidrado, né, com essa minha recuperação na prova e tal, que eu falei pra minha equipe, eu falei, amanhã estejam aqui no hospital às 5 horas da manhã que eu vou largar. Caramba. E hospital de Floriano, né? Naquela época, imagina. Era cara, interiorzão. Interiorzão. E assim, mas tinha recurso, tinha tudo lá. A mesma pessoa que me recebeu no estacionamento era recepcionista, que era faxineira, que foi quem me operou, sabe? Assim, era multitarefas. A pessoa era multitarefas. Inclusive, né, no outro dia de manhã, acho que eles nem acreditaram. Caramba. Que a minha equipe apareceram com uma bota maior,
Do Ronaldão, do Dalai Lama lá, do jornal, sabe? Sei. E aí, cara, colocamos uma bota com gesso. Eu andei ainda os últimos 3 dias do rally e ainda mantive o 3º lugar na geral. Que legal, cara. Cheguei ainda em 3º na geral, mas enfim, esse é o contexto da história inteira do Toco. Caramba, cara, olha, puta. Com a história do chocolate, vamos dizer assim. Galera, tem história pra caramba. Acompanha aí. E aí, ó, vamos escutar um pouquinho ainda do China, que tem história boa também do China. E a primeira é, China. Por que China? Cara, da onde que vem isso? Você é japonês, né, cara? Sim. E aí, cara, como é que vem esse negócio? Quando eu tinha 10 anos de idade, né? Foi o quê? No colégio? Não, na rua. Na rua? É que coincidiu de eu morar numa rua onde tinha uns 50 doidos da mesma idade. É. Daí, jogando ping-pong, aí um doido Ó, jogando ping-pong, o orelha, é o É daí que veio. né? Aí tinham 2 japoneses, 2 orientais. É. Um ficou pelo nome mesmo, ele falou, você é o Chininha. E aí ficou? Desde então... Porque depois você cresceu, a você mesma podia ter galera, mudado. então, mas a mesma galera que foi, como era a mesma idade, fizemos colégio juntos. Tá, entendi. Daí quando eu mudei para os Estados Unidos, 2 foram comigo. Tanto é que nos Estados Unidos acham que meu nome é China, sabe aquela cantora China Easton? S-H-E-E. Ah, não, cara, é China do país, né? Mas sempre tive que explicar. Ô, aproveitando esse negócio que você falou dos Estados Unidos, cara, você foi pra lá, né? Você foi para os Estados Unidos para aprender, mas você já foi com o intuito de aprender e trazer pro Brasil? Ou você queria morar lá? Queria ir embora. Eu tava fazendo administração de empresas aqui. Cara, administração de empresa. A minha irmã trabalhava com um doido numa consultoria, e esse cara era na Arthur Andersen, e ele era de Phoenix, casado com uma brasileira. E ele tinha um escritório lá. Daí ele foi jantar em casa e falou, mano, você vai fazer business, você passa um ano comigo que no mínimo você aprende a falar inglês. Vambora. Você foi com o intuito de... Mas não tinha nada de mecânica nada até de então. Mecânica, você não entendia sempre... mas já andava de moto. Não, sempre apaixonado. Desmontava e montava tudo, mas meio que na loucura. Quando eu cheguei lá, eu fiz o curso de inglês, que era o meu objetivo. Fiquei 1 ano, daí eu prestei o TOEFL. Caramba. Eu fui admitido na Universidade Estadual do Arizona. Falei, fiquei. Eu comuniquei meu pai, eu estava com faculdade trancada aqui, já passei para lá. Faculdade de quê? Administração. Administração também. Só que chegando lá, isso foi em 1991. Caramba. Eu já tava de Ninja 600. Lá? Porque aqui 0 moto. Mas nos Estados Unidos, assim, moto não é tão igual ao Brasil, né? Você tem que andar igual carro lá, né? Ou não? Mas era uma cidade menor, então vias largas, pouquíssima gente, então era bem solto. Era um rolê bem solto lá, né? Pra você ter uma ideia, como é a cabeça dos caras. Tinha um grupo de velocidade, juntava pelo menos umas 100 motos em frente de um bar. E o rolê era dar um rolê pelo aeroporto de Phoenix, que é um autódromo. Mas é um rolê de Vários velocidade? Sobe a milhão. A polícia da cidade, 2 acompanhava a gente. Corriam junto. De 17. É mesmo? De ninja. De verdade. Ninja pintado de polícia, com luzinha azul atrás. Só que Tipo chip, só que os chips de ninja. De ninja. A Fórmula Indy correu lá várias vezes. Sim, GP sim. de Phoenix. O Fórmula 1 também, eu fui ver Ayrton Senna lá também. Caramba. Mas a polícia não multava ninguém, não prendia ninguém, a não ser que você caísse ou causasse algum acidente. Fora isso, era 100 motos a milhão. Que você usasse capacete. Se for 100, tá tudo bem. Mas não era peraí. obrigatório. A regra ainda, era, você cair, você tá ferrado, caiu mas... peso. Mas se não caiu, tá tudo Volta certo. pro bar. Treinar esse tombo aí, Toma meu. mais uma cervejinha e dá mais uma volta. Mas isso daí em 91. 91. 91. 91. E aí você acabou a faculdade? Não, daí eu tava fazendo administração de empresa, continuei. E esse cara, como ele ainda tem um escritório de contabilidade, eu comecei a trabalhar para ele, fazendo imposto de renda, mexicanaiada, né? Em Phoenix, fronteira com o Arizona. Uma chinaiada da mexicanizada. Mano ali, né? Então, para mim era muito fácil, que eu não dominava muito do inglês, mas dá para falar um portunhol com os caras. Vixe! Só que, é aquele negócio, né? 3 horas para ir embora, 2 horas para ir embora, vou embora. Então, falei, tá errado. Caramba. Eu já de moto, aqui no Brasil, fechado, tinha acabado de abrir importação
pouquíssimas pessoas de ninja, né? Cara, e esse papo de Collor aí, né? Estamos chegando nesse período, a gente vai falar com o Eduardo aqui daqui a pouquinho. Foi bem nessa época, foi um negócio aí que eu quero perguntar para ele. Aí um belo dia eu cheguei fazia faculdade, ia pro escritório, cheguei em casa, liguei a televisão, propaganda da maior escola de mecânica de motocicletas do planeta e tal. Isso me chamou a atenção, fiquei olhando. Phoenix, Arizona. Falei, puta, é aqui. Não é possível, né? Tem coisa errada. É destino aí, ó. Catei a moto dia seguinte, nem fui pra faculdade, fui visitar a escola. É maior que muitas faculdades aqui do Brasil. Mas bem maior que muitas faculdades do Brasil. Caramba. São 3 mil alunos por turno. Então, pra você ter uma ideia. É tipo um Senai? É tipo 10 Senai juntos, pelo menos. Caramba. Nós estamos falando de umas 1000 motos no estacionamento, né? Era racha para chegar e racha para sair. Mas imagino, cara. Imagino. Mas é aquele esquema onde você aprende também administração, economia, tudo, e não só a mecânica por si só, né? De uma concessionária. Aqui no Brasil é o técnico, né? Que não existe essa profissão técnica, né, de mecânica de motos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos existe. Então, quando eu vi a escola, liguei pro meu pai e falei, tô largando a faculdade. Aí o cara quase entrou pelo telefone, né? Teu pai é aquele japonês bem... Não é. Ele aceitou pelo seguinte, eu gosto de mecânica porque ele gosta de mecânica. Então já tá ele sempre desmontou os carros, sempre desmontou a casa inteira e tudo, né? Falou, deixa eu ver como é que é esse negócio. Daí, minha mãe ainda era viva, foi com a minha mãe pra lá, a hora que ele viu o porte da escola, falou, pode largar que eu pago. Falei, Aí começou, né? Isso quantos anos você tinha? 91? 22. Eu mantive visto de estudante pela carga horária da escola. Caramba. Então, são 12 créditos horas, né, que você tem que ter. Serão 4 aulas, 4 matérias por semestre. A gente tinha 20 créditos. Ali começou o Velozes e Furiosos, que tem um japonês lá no Velozes e Furiosos, não foi tem? Bem antes. Muito não, antes. Sim, antes, mas eu tô falando o conceito, né, daqueles carros tunados. Já tinha carro tunado nessa época? Sim, lá nos Estados Unidos, anos-luz na frente daqui. Né? Que eu comento no meu curso. O Brasil ainda... Eu estava lá em 94, 95, quando já era mecânico mesmo. O Brasil não chegou lá ainda. O Brasil não está em 95 dos Estados Unidos ainda. E você aprendeu carro e moto? Só moto. Só moto? Na verdade, eu tinha 2 opções. Eu me coloquei em 2 opções, né, quando eu decidi largar a faculdade. A fábrica que monta os helicópteros Apache do exército americano é em Phoenix. Então, a base dos Apaches é lá. Então, diariamente você está rodando, passa meia dúzia de Apache no céu ali. E tinha escola de mecânica de helicóptero também. Caramba. Mas daí a moto falou mais alto. Ou você hoje seria um mecânico de helicóptero. Coisa Caramba. Assim. Cara. Imagina você fazendo racha, né, de helicóptero, né, velho? De Apache. De Apache. Aí, porque nos Estados Unidos você pode, né, comprar, né? Lá você tem acesso a tudo, né? Pode, você também pode. Não, Basta ter. Basta juntar umas milhas de dólares. Basta ter que vai. É porque o exército lá faz o leilão, né? Você pode comprar e realmente todos usar, veículos, né? Todos os veículos, né? Tanque, enfim, que seja. Mantém caracterizado e tudo. Caramba. Mas daí aí eu fiz a escola de mecânica, me formei técnico, me certifiquei fábrica Honda, né? Eu tenho um certificado que vale no mundo inteiro. Esse Bombardier, de onde que veio esse aqui? Bombardier é o grupo da Canam, na verdade, né? Jet Ski, Ski-Doo, aquele monorail da Disney é deles, os trens da Amtrak são deles. Aquele monorail Caramba, eu não sabia. Os aviões também, turbina Bombardier, os caras são gigantes. Então muita gente acha que é um quadriciclo ou que é um jet ski. Não, os caras são... Quem é do mercado. Na verdade, quem conhece Bombardier nem sabe que faz quadriciclo. Que é isso. Quadriciclo também, que mercado, que nichinho é esse? Então os caras são gigantes. Eu me interessei porque, acredite se quiserem, Phoenix, que é no meio do deserto... É o registro per capita mais alto dos Estados Unidos de barco. Tem 63 lagos artificiais lá. Caramba. A final do Campeonato Mundial Jet Ski sempre foi lá no Lake Havasu, no Arizona. Cara, então, que legal. Pô, como eu comecei a trabalhar muito com jet ski e tal, não é que eu me certifiquei. Eu tenho 13 certificados de fábrica. Eu paguei por 3. O resto foi a concessionária que investe em você. Então, você entra na concessionária, a gente era em 6 mecânicos principais. É que isso é tipo um estágio.
Então você está estudando, aí você vai trabalhar Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. É tipo, tô tentando comparar, né, com o médico, né? Então o médico ele se forma em clínico geral, né, se eu não me engano, depois ele vai fazer especialização de uma coisa ou de outra. E você tem direito, você abre portas dentro da montadora, né? A gente certifica pela Honda, Yamaha, Sidu, o que for, para ter acesso direto a contatos da fábrica. Então departamento técnico, lançamentos, eu recebo coisas da Honda até hoje, né? Existe um jornal dos mecânicos que quando você é registrado pela Honda, você tem todo acesso liberado a essas informações. Cara, ó, e você aí, cara, não sabia dessa história do China. China tem história pra caramba, cara. E aproveitando que ele tava falando dos Estados Unidos, aí depois falou que abriu aqui no Brasil, né, o Collor e tudo mais, cara, o Eduardo aqui, ó, empresário, né, fundador do clube, tem história dessa época. Eduardo, Collor, 91, né, plano Collor. Cara, o que rolou lá nisso? Eu sofreu aquilo lá. Cara, na época eu tinha 17 anos, estava terminando lá o terceiro colegial, e os meus pais eram empreendedores, tinham uma agência de publicidade. E quando veio esse plano que foi concebido no governo Collor, pela Zélia e Companhia Limitada, o objetivo deles era enxugar a economia e tirar praticamente todo o dinheiro de circulação. Então eu não me lembro, mas na época eles estabeleceram um limite lá de 50 alguma coisa. Era 50 mil, né? Mas eu não lembro o que mil, representa isso hoje. 50 mil, mas seja lá o que for, estalecas, né? Estalecas. Mais na conta, plau, sacavam tudo. E isso foi um drama principalmente para os pequenos e médios empresários, que era o caso dos meus pais. Então, assim... Você morava em São Paulo? Eu morava em São Paulo, estava terminando o terceiro colegial, né, pensando em fazer cursinho, etc. Assim, tinha uma vida de classe média ok, mas depois desse evento, meus pais perderam a empresa e aí eu tive que me virar. Então aprendi desde esse momento que para fazer alguma coisa na vida, ou para ser alguma coisa na vida, eu tinha que depender de mim. E aí comecei a trabalhar. E você tinha quantos anos? 17 anos ainda. 17 anos. Comecei, esse plano foi em 91, janeiro de 91, estava trabalhando, esquece cursinho, etc. Estava trabalhando, trabalhava o dia inteiro, fazia um estágio numa empresa que chamava Fundação Zerbini, numa área de importação. Cara, já ouvi falar. Inclusive, o primeiro ressonância magnética importado no Brasil, que foi para o HC, Incor, foi importado pela Fundação Zerbini. Eu usei. Olha o microfone aqui, ó. E... coloca ele mais assim, que aí fica boa. E então foi uma experiência super bacana, mas era a relação total, era trabalhando o dia inteiro, à noite mas fazendo você faculdade. Teve que fazer entrevista e tudo mais, ou foi de boa? Não, assim? Fazer entrevista, mas no começo não ganhava dinheiro, né? Assim, eu trabalhei durante 6 meses só pela disposição de estar lá. E aí... Não, e a galera hoje, né, você vai ver, putz, como assim? Não começa ganhando 5, 10 mil reais, né? A galera de hoje já assim, antigamente você pagava praticamente para aprender, né? Perfeito. E aí, assim, eu lembro que a primeira grana que eu juntei, depois, sei lá, de 12 meses trabalhando que nem um maluco, foi uma grana suficiente para comprar uma moto. Eu morava, sei lá, uns 3 quilômetros do escritório. Eu falei, cara, eu tô de saco cheio de andar de ônibus, etc. Preciso ter um pouco mais de liberdade, independência. Eu acho que uma moto vai ser legal. E aí escolhi uma moto bem básica naquela época, que era uma moto tranquila, que era aquela RD 350, a famosa Viúva Negra. E, azulzinha. Não, era preta. A moto direitinho, ela tinha uns 3 anos já de fabricação, acho que era 1988, estava em ordem, super em ordem. Tinha, sei lá, 7 mil, 8 mil quilômetros. Mas aí, cara, assim, naquela época não tinha radar em São Paulo, né? Então eu me lembro de descer a Sumaré a 200 km por hora. Hoje você não pode passar dos 50 na Sumaré. Naquela época, não era que nem Phoenix, mas é meio que um bang-bang, né? Cara, e aí meu pai olhou para aquilo e falou assim, cara, esse menino... Vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí ele falou assim, Edu, cara... Vende essa moto, eu faço um sacrifício aqui do meu lado, vendo o meu carro. E seu pai quebrado já? Meu pai quebrado, ele tava com um carro meio velho, falando, mas eu vendo o meu carro, eu fico com um carro pior e te ajudo a comprar um carro usado também. E aí, puta, no final das contas... Mas você chegou a cair? Eu caí. Eu calma aí. Todo mundo que aprende moto, você disse que você começou a aprender quando você tem uma lição da vida. Teve 2 episódios que foram bem determinantes para realmente tomar a decisão de sair da moto naquela época e ir pro carro. Primeiro foi, eu lembro que eu estava circulando numa via, estava devagar, numa via
mão única, assim. E aí, de repente, uma senhora resolveu virar na minha frente numa conversão. E aí a única coisa que deu pra fazer foi frear a moto e jogar a moto na porta dela. Caramba. Mas não me machuquei nem nada, mas foi um baita de um susto. E o maior susto foi uma vez que eu tava abastecendo a moto num posto de gasolina e não tinha seguro da moto, porque o seguro era uma fábula. Era o valor da moto. Hoje já é difícil ter seguro de moto, né? Continua igual, então. E era o que eu tinha na vida, era aquela moto, né? E eu tava abastecendo, não sei o quê, fui sair da bomba de abastecimento, fui calibrar o pneu, que tava um pouco mais distante da bomba. E aí, calibrando o pneu, sozinho lá, não sei o quê. E a sorte é que eu já tinha acabado de calibrar o pneu, estava em cima da moto, para ligar a moto, vi uma pessoa vindo na minha direção. Mas na hora que ele fez menção de tirar a arma para levar a moto, eu engatei a primeira e caí no meio da avenida sem olhar o que estava rolando na avenida. Porque estava passando um ônibus, um carro, etc. Cara, e isso aonde? Aí ele tirou o cigarro do bolso. Nossa, vi um acidente. Meu Deus, como isso... Era uma rua chamada Almirante Pereira Guimarães, tem uma movimentação bem intensa, ali na região do Pacaembu. Falei, cara, nasci de novo. Porque assim, foi uma decisão intempestiva que não fazia nenhum sentido, tinha que entregar a moto. Mas aquilo era tudo que eu tinha. Mas você tinha certeza que o cara estava armado? Total. Não, mas ele veio certo para levar aquela moto. Aquela moto era muito visada na época. Aquilo lá você não podia... Só tinha na moto, né? Isso 90 e pouco, né? Isso eu tô falando 91, 92. Cara, né? é impressionante. O negócio de moto sempre foi assim. E era uma delícia a moto. Motor 2 tempos, você saía todo defumado da moto, você ia falar isso. A lembrança boa de RD é o cheiro. Você ia dar atrás dela. Mas aí, enfim, no final das contas, acabei que vendi a moto e aí comprei um Escort XR3, tinha 5, 6 anos de idade, mas tinha um aerofólio bonitinho, não sei o quê. E no odômetro tinha 40 mil quilômetros. A primeira vez que eu peguei o carro para descer pro Guarujá, o carro abriu, fumaça pra tudo quanto é lado. Falei, puta, que saudade da minha moto. Já que é pra soltar fumaça, né? Cara, não, mas história de moto, cara, putz, todo mundo tem. Eu também aprendi a andar de moto, caí, enfim, mas é... Mas foi uma história muito marcante, foi uma coisa que meio que determinou, me forjou como profissional. Quer dizer, naquela tremenda dificuldade, no plano Collor, etc., eu tive que sair de casa e me virar e conquistar aquilo que eu queria. Com seus próprios esforços, né? Com suas coisas. É isso aí, eu diria assim, sem nenhuma camada de proteção. E trabalhei lá na Fundação Zerbini, depois acabei de estudar nos Estados Unidos, recebi uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, voltei, trabalhei na Credit Card, fui consultor, toquei uma companhia e depois, em 2018, eu decidi fundar o clube. Caramba, cara, pô, tem papo pra caramba. A gente vai chegar em cada um desses assuntos aqui, de empreendedorismo principalmente daqui a pouco, né? E agora... papo é rally, porque, afinal de contas, aí, ó, estamos vindo de um rally dos Sertões, o maior da história, né? O maior aí de 30 anos tem rally, né? O maior. E aí, como é que foi participar aí dessas tantas vezes do rally? Eu tenho até uma perguntinha aqui que eu anotei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. 7 vezes. Porém, agora, né, você percorreu praticamente o Brasil inteiro, né? Sim. Agora não rolou toco, não rolou banheiro, rolou... Não, foi uma prova limpa, graças a Deus foi uma prova limpa do começo ao fim. Eu tava voltando... Limpa em todos os sentidos. Limpa em todos os sentidos. Eu acho que teve, assim, um desafio grande, né? Os Sertões, ele teve uma mudança de gestão há 4 anos atrás, então o Marcos, que era o antigo organizador, né, acabou passando o controle para o novo grupo que entrou, que é o atual, e nesse processo eles desenharam um roadmap para o evento, onde esse ano culminava, né, em fazer o maior rally do mundo. A proposta era sair realmente lá. Eles começaram com essa brincadeira de falar do Aipoque ao Chuí, que é uma expressão que a gente usa muito comum aqui no Brasil. E, de fato, um ano muito importante, né? Porque marcava não só os 30 anos do evento, mas também os 200 anos de independência do Brasil. Cara, bem citado. E aí, enfim, eles conseguiram desenvolver uma carreira que saiu de Foz do Iguaçu e foi até o Pará, até Salisnópolis. Foram 7.400 quilômetros. Uma baita complexidade
para a organização, né, levantar todo esse recurso, esse percurso, fechar a prova inteira, imagina. Porque eles organizam do começo ao fim, né? Então eles têm que garantir que no caminho não vai ter alguma coisa passando, nem nada, né? Sem dúvida, não você pode... tá vindo ali, passou uma curva, né? Não, e trânsito local, né? Então a gente tem especiais que a gente vai fazer de 500 quilômetros. Imaginem, 500 quilômetros, quantas casas, quantas fazendas, quantas cidades a gente passa. E eles vão... Você tem que parar vamos dizer, a circulação de todas essas pessoas. Se eu passar na frente da sua fazenda, da sua casa, na sua cidade, você não vai poder pegar a estrada de acesso, de saída. Caramba. Então é um trabalho muito intenso de comunicação, é um trabalho muito intenso de fechamento, é de fato um trabalho muito intenso de levantamento, né? A organização faz esse percurso, sei lá, 3, 4 vezes, porque você tem um primeiro levantamento que é feito no Google Maps, um levantamento que é feito aéreo, aí vai um primeiro levantamento de carro, aí volta a conferência, e semanas antes, 2 dias antes da prova, ainda tem o piloto que eles chamam que é o coelho, que ele vai se certificando de que está tudo correto, porque, claro, como são distâncias muito longas, eventualmente pode ter uma ponte que caiu, pode ter alguma estrada, alguma modificação. Cara, e eu ouvi falar, desculpa interromper, que teve um piloto, esse coelho, né, enfim, que caiu, acabou ficando, acho que paralisado do pescoço para baixo, alguma coisa assim, não teve? Não, na verdade, assim, a gente sempre tem algumas histórias. Não, o coelho é o cara que faz parte da organização. Isso, esse cara que vai na frente e tal, para ver o caminho desbravar, e tava tocando forte e tal. O coelho, a missão dele é realmente ver se tem alguma coisa, alguma alteração na planilha. Ele não vai com velocidade. Não vai. Não, ele sai dias antes, mas na prova... É um esporte de risco, né? Então, todo mundo que está lá está sujeito a acontecer alguma coisa. A gente, graças a Deus, nos Sertões tem poucos históricos de acidentes muitos graves, mas tem. O Dakar já tem uma história mais intensa de acidentes fatais e tudo mais. E assim, é uma evolução constante, tanto da parte da organização como dos competidores, tentar evitar esses tipos de acidentes. Ninguém quer... Qual que é a diferença do Dakar, basicamente? Eu sei que são países diferentes, enfim, mas do Dakar pro Rally? Nenhuma. Eu diria que assim, a maior diferença é o quanto você vai gastar para participar. Então, de fato, né, a pergunta que todo mundo fala, é muito difícil participar dos Sertões, é muito difícil participar do Dakar. Eu falo, não, difícil é você pagar as contas. Porque é uma prova muito complexa, é uma logística muito distinta de qualquer outro evento que acontece num circuito fechado, e por isso, realmente, o investimento são números muito altos, né? Então, eu participei do Dakar em 2010. Claro, aí você também tem que guardar as proporções de região. Então, o Dakar aconteceu muitos anos lá na África, aconteceram muitos anos aqui na América do Sul, hoje ele está acontecendo na Arábia Saudita. Cada região tem a sua particularidade. Eu tive a oportunidade de participar aqui na América do Sul, que também, assim, altamente desafiador. Uns roteiros. A gente tem, assim, a principal diferença do Dakar hoje para os Sertões é o tipo de navegação. Porque aqui nos Sertões a gente anda muito por estradas marcadas. Então é estrada de fazenda. Eles optam por pegar sempre estradas, a estrada que está menos movimentada, que está mais danificada, para trazer mais graça para a competição. Mas necessariamente são estradas já marcadas. No Dakar, quando aconteceu aqui na América do Sul, na Arábia, na África, é no deserto completamente. Então você anda muito por rumbos, por grau de bússola. Entendi. Então é uma experiência muito louca, porque às vezes você vai andar assim, ande 100 km no grau 380, depois ande mais 30 km no grau 200, e você vai mudando de grau, só que é muito louco de você imaginar que às vezes se você tiver 1 grau errado, em 50 km, você está 2, 3 km de distância da onde você deveria estar. E claro, você não consegue traçar um rumbo e ir nessa linha reta, porque você tem dunas, você tem buracos, você tem pedra, você tem que desviar, e aí você desvia um pouco para lá, desvia um pouco para lá, então eu acho que traz uma graça um pouco maior para o evento nesse sentido, porque você muitas vezes está sozinho, e quando eles fazem essas navegações por CAP, né, ele vai abrir o waypoint de quilômetro
numa distância certa lá, só que a seta do waypoint ele só abre se você está a 800 metros do waypoint. Então, às vezes você está rodando, por isso que você vê muito no Dakar, às vezes os pilotos perdidos, o waypoint aqui, os caras estão rodando, porque eles já vieram lá de trás, que trouxe eles para eles caírem aqui, o waypoint está aqui, não abre a seta, o cara fala, meu, onde que está esse negócio? Caramba. É uma loucura. É a prova mais difícil do mundo mesmo? Eu acho que... Eu costumo dizer assim, que... Falando agora especificamente de moto, né? O rally, entre as modalidades que existem de moto, assim, eu acho que é uma das mais fáceis, vamos dizer assim, né? Só que por ser a mais fácil, é a mais difícil. Então você tem, assim, o trial. O trial é uma pedra que você fala, bom... Como é que sobe? Quem vai subir nesse negócio? Assim. Não tem como subir. É claro que, assim... Se você cair lá de cima de 30 metros, você pode morrer. Mas o cara que subiu esses 30 metros, o cara sabe como é que é para chegar lá e dificilmente ele vai cair, né? O motocross, idem. O motocross eu acho que já é um pouco mais fácil. É uma coisa que permite mais pessoas saltar o duplo lá, mas também o cara que salta, ele sabe, tem seu perigo relativo. Mas o cara que não sabe andar, ele vai. E aí, indo para o extremo oposto, o rally é em estrada. Então quem anda em estrada? Qualquer um. Sim. Qual que é o perigo ali? É que você precisa frear, você precisa saber o quão rápido você está, e aí na medida que também qualquer um pode fazer, é aí que mais acidentes aparecem. Entendi. Então, por isso que no Dakar, é engraçado, porque no Dakar assim, tem muito histórico de acidentes fatais e tal, mas de gente que se perdeu no deserto, de cara que morreu, que ficou desidratado, né? Eu quando fui participar no Dakar em 2010... no ano anterior tinha um francês que quebrou a moto dele e aí ele foi procurar resgate e acharam ele depois de 2 dias morto no deserto, desidratado. E quando quebrou minha moto, eu tive problema lá com a roda e não sei o que, e aí eu falei, não vou ficar aqui, porque eu até ia ficar na moto, só que aí começou a vir os carros e eu lembro que tava vindo o Rob Gordon, ele tava de Hammer naquele ano. E aí você vê o Hammer vindo no deserto, os caras acelerando, vindo um puta pau, saltando, e o negócio vai crescendo, você fala, meu, esse cara vai me atropelar. E ainda mais se quer um ponto, o cara vai te usar como referência e fala, meu, esse cara vai me atropelar. E aí tem até uma história curiosa, porque eu via... eu tinha acabado de sair de um abastecimento, né, eu via que passavam uns carros... numa distância que eu achava que tinha uns 500 metros, 1 quilômetro. Falei, bom, eu vou até a estrada, pego uma carona com algum carro e vou até o abastecimento. Minha caminhada até o asfalto demoraram 5 horas. Nossa, caramba. Cara, você não tem noção, né? Mas enfim, eu acho que em termos gerais a dificuldade é muito mais pessoal, seja no Dakar ou nos Sertões, do que da prova em si. Então é a pessoa ter aquele discernimento de, sabe, fazer uma pilotagem defensiva, consciente, andar abaixo do seu limite, não se expor ao risco. Então muitas vezes você está no pó. Teve um caso, um grande amigo do meu pai, o Milton. Você lembra do Milton? Milton faz tempo isso eu tô falando aí na década de, sei lá, 95 talvez, ele tava no pó de uma moto, e aí numa curva, ele passou reto, bateu com a cabeça numa pedra, e ficou paraplégico, enfim, paralítico. No pó que você tá falando é seguindo o outro, ali atrás você não tem visão. É igual na Fórmula 1 na chuva, né? Exato. É que no caso da Fórmula 1... Você tem um traçado, né? Já determinado. São coisas muito previsíveis. Sim, claro. Salvo uma... Nem lembro o que foi que voou lá no capacete do Massa. O que era? Era um parafuso. Um parafuso. Um parafuso. Salvo um parafuso que vai voar de um carro... E, enfim... São variáveis muito controláveis, né? No rally, não. No rally a gente brinca e fala que, assim, o certo no rally é o incerto. Então, assim, você pode planejar tudo. Certamente vai acontecer alguma coisa que você não planejou. Entendi. E no meio de toda essa coisa, por exemplo, o China, né? O China você não correu, né? De verdade, o rally. Mas você sempre esteve ali atrás. Bastidores. Porque no final é você o piloto ali, mas você tem ali... Parou... A galera começa a trabalhar, porque a galera que garante que você vai estar no outro dia lá correndo, né? E, por exemplo, o China agora, né? Que 18ª vez, né? Que você correu.
Correu não, acompanhou, né? Só que dessa vez você foi de turista, né? Fui cobrindo com... Você foi cobrindo, né? Você Marcelo. foi só na... É o melhor, ele foi né? só na nata. Não, mas peraí. Deixa eu ir no banheiro. Cansou tanto quanto de mecânica. É? Porra. Cara, e aí vamos aproveitar aqui que o China vai dar um pulinho ali no banheiro, já tá voltando aqui. O Eduardo que viabilizou tudo isso daqui, cara. E aí você que tá em casa, né, e quer se programar para comprar uma moto, enfim, né, tá decidido a ter uma forma. Porque normalmente você compra a moto e depois de uns 2, 3 anos, 4 anos, você já tá ali para trocar de moto. E o mercado, os juros hoje tá complicado pra caramba. E Eduardo, conta um pouco pra gente como é que o clube, né, ele consegue ajudar, né? Você se programar, adquirir sua moto, enfim, através do clube. Legal. Acho que vale a pena, de mais nada, falar sobre a nossa proposta, né, o nosso modelo de negócio. O clube ele nasceu, como você já mencionou, como a única fintech autorizada pelo Banco Central a operar no segmento de administração de consórcios. E a gente viu uma oportunidade de entregar uma experiência absolutamente diferenciada para os membros do clube. Só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa nota no Reclame Aqui é superior a 9 pontos. Ou seja, não tem nenhuma administradora de consórcio com uma nota tão alta quanto a nossa. E a gente tem um pouco mais de 1 ano de operação, uma operação que cresceu bastante. A gente começou fazendo planos de automóveis e também, através da parceria com moto.com.br, a gente começou a fazer planos de motos. E os planos de motos que a gente faz, eles cobrem um intervalo de crédito de 40 a 90 mil reais. E nesse intervalo de crédito, não existe uma forma mais barata de adquirir a sua moto que não seja através do clube. Então, no crédito de 40 mil reais, a gente está falando de uma mensalidade que vai ser de 549 reais. 549 reais no prazo de 100 meses e, evidentemente, esse membro do clube ele tem sempre a opção de antecipar a conquista desse crédito através de um lance. Então, a gente está recebendo muitos fanáticos por motocicletas, que já tem o seu carro, já tem a sua casa, mas querem ter uma moto diferenciada. Essa moto de 40, 90 mil reais. Sem pagar os olhos da cara, né? Sem pagar essa taxa de juros exorbitante. Porque hoje tá 3, 4, 5%. Isso para automóveis. Para motocicleta caro, né? É muito mais caro. Porque tem risco de roubo, quebra, exatamente. Um monte de coisa. E o ativo do banco, né? O ativo do banco é mais complicado, a garantia. A garantia dele é a moto, né? Perfeito. Se o bem deprecia muito. Perfeito. Inclusive, no Brasil tem uma tradição muito grande de viabilizar a conquista das motos de baixa cilindrada, aquelas motos de, sei lá, de 8 a 12, 13 mil reais, através de consórcio. Esse tipo de moto de baixa cilindrada, ela é principalmente adquirida através de consórcio. E o que a gente está se propondo agora é fazer o mesmo para as motos de alta cilindrada. E com essa mensalidade super baixa e com uma experiência incrível que essas pessoas não vão ter em outra administradora que não seja o clube. Mas tira uma dúvida em relação a consórcio. Eu como consumidor, né, eu tenho várias dúvidas de consórcio. Por exemplo, lance, taxa, sempre vem esses negócios. E é falando sério, né, galera? Porque quando a gente pensa em transparência, né, e a gente está aqui, né, o moto.com.br, quando a gente traz o clube, né, não só como parceiro e patrocinador do Rally, a gente também pensa na experiência de quem está em casa, né? Você que é fã, acompanha a gente há mais aí de 18 anos, a gente sabe por trás, né, o que o clube é, né? E aí falando em relação a taxas, né? Porque tem um monte de taxa lá embutida que fica. Que normalmente, o que é um seguro normalmente tem de taxa lá no meio e o clube, como é que rola esse negócio? Então vamos lá. As administradoras tradicionais tipicamente cobram diversas taxas. É a taxa de administração, que é difícil de entender como é que ela é cobrada. Tem taxa de adesão. A administração é que paga o salário da galera, ou não? A administração tipicamente é um percentual que incide sobre o valor do crédito, mas tem uma forma complicada que é muito utilizada no mercado. Esse percentual ele varia conforme o valor do crédito, conforme o prazo. Muitas administradoras cobram uma taxa de adesão, que é uma taxa de única vez para você ingressar no grupo. Além disso, cobra um fundo de reserva, que supostamente é para garantir a sustentabilidade financeira daquele grupo. E se não bastasse, quase sem exceção, as administradoras também colocam dentro do plano o tal do seguro prestamista. Que muitas pessoas... Cara, muitas pessoas compram doido, cara. É isso. Você vai comprar hoje uma geladeira, você está pagando o seguro prestamista, que nada mais para quem não sabe, seguro prestamista é um seguro que vai ali no meio, que pode garantir a manutenção do bem, enfim, que seja. E eu já paguei prestamista sem saber, porque normalmente você vai comprar... O vendedor ele tem comissão, né, de prestamista. Você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, enfim, casa eu acho que não. Mas enfim, qualquer bem de desgaste, né, bem durável, mas enfim, linha branca. E o cara bota ali, não, pega mais um ano de garantia e tudo mais. Tem a garantia estendida, tem o seguro prestamista, tudo isso são
fontes adicionais de receita. É um penduricalho que bota ali. Para quem está vendendo aquele produto. No nosso caso, a gente, desde o início, estabeleceu como prioridade não só assegurar essa experiência diferenciada, mas também garantir que o produto seja entregue de uma forma transparente e simples. Então, especificamente no que diz respeito às cobranças que o clube faz, a gente tem uma única cobrança, que é a taxa de administração. Então, se você está comprando um crédito de 40 mil reais em 100 meses, você vai pagar 400 reais, que é 40 mil dividido por 100, que vai para o grupo, e 149 reais de taxa de administração. Nada além disso. Se você for para o crédito de 90 mil reais, 900 vão para o grupo e 149 reais para o clube. Então é 90 mil dividido por 100, por exemplo, se for 100 vezes. Exatamente. Valor sem juros ali, Perfeito. Redondo, e mais o valor de vocês. Que é a taxa de administração. E na prática, assim, o clube tem esse nome não é à toa, porque para você ser membro do clube, você paga 149 reais por mês. O que 149 reais por mês te dão de direito? Você tem um acesso ao grupo de pessoas que têm um interesse equivalente, consequentemente você pode resgatar esse crédito por lance para sorteio, e ao mesmo tempo você acessa um clube de benefícios. A gente tem uma área para os nossos membros onde a gente oferece mais de 4 mil ofertas que vão desde o bilhete para ir no cinema até a compra de uma TV com descontos de até 50%. Caramba. Então a gente tem essa pegada de realmente viabilizar a conquista, o sonho, né, que muitos brasileiros têm de ter uma moto de uma forma simples, transparente e segura. Que legal, que legal. E a gente vai falar um pouco mais de clube mais pra frente, galera. Fica aí, acompanha a gente que ele vai falar depois de como a gente consegue, depois de contemplado ou por lance, enfim, conseguir resgatar dessa forma transparente, rápida, agilidade, e vai comparar com o mercado aí. Que tem muita história, trabalhou aí no mercado, conhece bem como é que funciona isso daí. E, cara, seguindo aqui nosso roteiro, né, de Rally dos Sertões, vamos pra quarta rodada. Né? Quarta não, terceira rodada, né? Pra quem tá acompanhando aí o Rally, né, e essa pergunta é mais pro China, né? Você que tá em casa, falou, puta, será que eu consigo participar desse rally? Não consigo. Porque o China, ele foi acompanhando, ele foi filmando, o Marcinho tá aqui nos bastidores aqui, e ele foi acompanhando lá, fazendo as lives e tudo mais, né? Vida boa, vida ganha, né? Tá nos Estados Unidos, é mecânico, influencer, pai de 50 filhos. E China, precisa pagar alguma coisa para acompanhar o rally? Como é que rola esse negócio? Se eu quiser acompanhar o rally, se eu quiser é só ir, tem que escrever, como é que funciona esse negócio? Só para você ter uma ideia, eu e Marção, durante os deslocamentos, que são horas e horas, 10, 12 horas dentro do carro, a gente até comentou quanto que estava custando esse rally pra gente. Em média de 10 mil reais por pessoa. 10 mil reais por pessoa. Então é tipo umas férias de 10 conto. Porque de combustível é incrível, né? Rodamos 8.500 No caso quilômetros. desse especificamente, que foi grandão, né? Foi esse rally saiu da curva, né? Porque normalmente o rally é o quê? Um terço disso? 8 dias. 8 dias. É a metade, né? É a metade. A metade. Então seria 5 mil um rally normal. Mais ou menos, 4 mil e pouco, né? É difícil, não dá pra fazer uma conta assim, então... que pensando não como piloto, mas como acompanhante, né? A galera não, que sim, é que na verdade existem vários formatos, né? Você tem hoje alguns programas que são oferecidos para quem quer ir acompanhando turismo, né? O turismo, e aí o céu é o limite, então você tem opções hoje para ir acompanhando os sertões, que você vai gastar ali 20, 30 mil reais por pessoa, que você vai estar dentro dos sertões. No caso do China e o Marcinho... Bem isso. Aí não pensa que é uma rainha do China, 10 pau lá pra fazer. Exatamente. E aí eles estavam indo na raça os dois. Eu acho que tem muita gente que às vezes se envolve no rally indo nas equipes de apoio. Então, quando eu falo que eu participei 22 vezes, né? Essas 6 vezes que eu fui, foi me enfiando lá de algum jeito. Claro, tiveram algumas que eu fui representando o equipamento e tal, mas quando eu fui com meu pai, quando eu estava ajudando o pessoal da prova, eu queria estar nos sertões. Aonde que eu posso entrar? Entra num ônibus. E o que é interessante é que quem tá no rally, seja quem estiver lá, o China, o mecânico, a equipe de apoio, o motorista, a imprensa, é rally para todo mundo. Então você vai acordar cedo, você vai dormir tarde, você vai rodar altas distâncias, você não vai saber onde você vai comer, é perrengue para todo mundo. Mas diferente do piloto, por exemplo, quando o piloto tá dormindo... É outro rally. É outro rally do mecânico. É outro rally. A gente brinca que normalmente assim nas equipes de apoio você tem as pessoas diurnas e as pessoas noturnas. Então assim... Quem está trabalhando à noite, durante o dia está dormindo. E quem está trabalhando durante o dia, à noite está dormindo. Quando consegue, né? Em todos os casos. O que tem que fazer? Nos dois casos. Chega a moto, aí você faz o quê? Tira o motor, desmonta inteiro, revisa? Não, primeiro eles passam um relato de como foi o dia pra gente e já passam o que
quebrou, o que precisa ser verificado. Mas vamos dizer que o piloto chega para você depois de 500 km e fala, a moto tá 100%, você desmonta e monta ela de novo. É mesmo? É tipo aquelas corridas de dragster, né, que eles desmontam. Sim, não, a parte de reaperto, a gente até tem marcadores, né, você dá o torque no parafuso, marca ele já volta solto. Caramba. É uma sequência de quebrar, tem os dias, né, que... Mas dá tem dia para quebrar tudo. Quanto tempo você leva pra... Chegou a moto lá, sei lá, que hora que ela chegou? 11 horas, 10 horas da noite? Pra você ter uma ideia, quando a gente era rally de 10 dias, a gente já passou a varar 11 noites. 11 noites? Ou seja, desde Goiânia, que era a largada, finalizando, preparando tudo, e a gente só dorme no deslocamento. Enquanto eles estão acelerando, a gente está deslocando 12, 13 horas num caminhão, sei lá o quê, para quando eles chegam, eles entregam a moto e geralmente é do pegar a moto dele até ele voltar 5 horas da manhã. Tipo, ele tá saindo com a moto e se apertando o parafuso. Inúmeras vezes. Dele estar esperando a gente colocar o banco para ele ir embora. Caramba. Quanto tempo para desmontar a moto? Várias horas? Geralmente a gente trabalha umas 10 horas em cima da moto. Em revisão, em troca tudo. Mas chega a trocar peça? Ou só? Chega a trocar motor. Sim, muito. O que aconteceu? Esse cidadão aqui rebocou a Janaína, uma mulher que anda demais. A moto dela deu pau no Piauí, se eu não me engano. Ele rebocou a mina tipo uns 300 quilômetros, no trecho cronometrado. E onde a gente estava em deslocamento, que estava eu e o Márcio junto, eles abriram da gente, sumiram. E a gente de 4x4 não conseguia ir. Fritou o motor dele e fritou o motor da Jana. Eu tinha acabado de trabalhar, era por volta de meia-noite, a Janaína veio para o nosso box, que a equipe dela não ia ter condição de fazer o motor dela, fazer a troca de motor. Que ia ter que tirar de uma moto, tirar o dela para montar o dela e ativar o motor inteiro. Caramba. Então ela foi chorar para a nossa equipe, que ela tinha participado da nossa equipe um ano anterior. O chefe da equipe autorizou eu e mais um mecânico ir lá e... Bateu umas 4 horas da manhã, a moto dela tava ligada. E era do lado, essa daí Nossa, ficou do lado. guerreira. Porque aí também tem isso, Guerreira. né? Você tem pilotos e pilotos. Nesse caso específico, ela ficou do lado esperando toda a troca. Acho que ela nem dormiu nessa Não noite, dormiu, né? não dormiu. A gente foi dormir e ela continuou lá. Dormir, dá aquela desligada que você caiu o disjuntor, né? Mas eu e o Márcio já tivemos uma situação que... Nós fomos chegamos na boca de especial, o nosso carro, o meu carro é o diurno, né, como ele falou. Então eu tô dentro do rally. Tem a galera que vai direto já pro ponto final. Então eu e o Márcio a gente acompanha o rally ponto a ponto. Então eu e o Márcio nós temos que abrir a especial. Então o cara vem lá de 100 km, sei lá, chega na gente, abastece, vê o que quebrou, se quebrou ou não e lança o cara. E parênteses, né? Esse cara que vem até vocês saiu às 4 da manhã. Então isso tudo a gente tá falando é assim, eles vão ter que estar lá no ponto às 6 da manhã, só que 200 km eles vão ter que rodar antes. Então muitas vezes sai no dia anterior. Mas a pergunta que assim, voltando para a pergunta, para acompanhar, por exemplo, o Eduardo, que eu vou perguntar já para ele aqui daqui a pouco, quero acompanhar, sei lá, fazer o trecho inteiro, é só colar e vamos embora? A única coisa que você tem que ter é uma cabeça muito boa, porque esses programinha de Big Brother, tal, isso é café com leite. Isso daí, não chega nem perto de você passar ali na tensão de ter que... Eu tô cuidando da vida dele, né? Não é só da moto. Não, sim, mas assim, eu tô dizendo como... Agora, como participante. Não como participante, por exemplo. Eu quero acompanhar, mas não quero... Você quer ir no meu carro? Eu quero de boa, enfim, de moto ou de carro. Se você não tiver a experiência e a cabeça de passar 12, 15 horas por dia dentro de um carro e não ficar, tá chegando? Já chegou, tá chegando. Os 3 primeiros dias é só festa. Tá todo mundo lá, a milhão. 4º, 5º dia morreu todo mundo. Né? Aí começa, a gente recebe as planilhas, você olha assim... 600 quilômetros, 200 de terra. Fala, nossa. Pra quem tá fora, fala 600 quilômetros, 6 horas, 7 horas. 600 quilômetros a 50 por hora, trecho de 20 por hora. Né? Esse que é o problema. Então, Mas assim, eu acho que até dentro dessa sua pergunta, meu pai já faz alguns anos, sei lá, 10, 15 anos, que ele vai com uma turma de motos de amigo deles.
E, sei lá, vai 15, 20, Não precisa 30 avisar motos. ninguém. Nada. Eles vão sem horário. Eles vão sem horário, eles pegam o roteiro do rally, já reservam o hotel deles. O rally já avisa tudo. Fala, ó, quem quer participar é assim, assado ou não? Não, esse é por fora. Esse Você tem que ser por fora. É. Porque eu, por exemplo, não conheço os caras que organizam o rally. E aí, se eu quiser fazer isso, com quem que eu pego informação? Tem tipo um site? Não, tem o site, tem o site. Aí você, normalmente você vai ter algum amigo que você conhece. Você tem alguma fonte de informação, né? Se você vai querer participar dos Sertões, ou quem estiver nos acompanhando, eu quero participar dos Sertões, nunca ouvi falar. Eu acho que o caminho principal, primeiro, é seguir o China lá que o China dá todas as informações. E talvez entrar no site do Sertões. Eu acho que vale pro pessoal dos Sertões aí, depois organizar pros próximos você anos. Você precisa lembrar que você deve até ter tem contato, empresas, alguma coisa assim, existem né? empresas que daí organizam expedições, que foi o que eu comentei. Então existem expedições, e essas expedições, elas são das mais variadas, desde moto até carro. Existe a expedição que eles chamam que é a mais coxinha, né, que é mais ficando em mais ar-condicionado. Mais ar-condicionado. Tem a expedição mais raiz, que é com mais acampamentos ao longo então tem empresas especializadas para fazer isso. E aí, claro, a partir do momento que, né, existe uma organização ali, uma jurídica por trás, são outros valores, né? Não, mas esse ano aqui, se eu não me engano, tinham 9 expedições diferentes. Sim. E nós cruzamos uma com 50 carros. Sim. 50 carros? 50 carros. Então, isso é legal porque o guia da expedição, ele vai acompanhar o rally, te coloca em ponto legal para assistir passagem, visual, né? Top. A gente passa por lugares que você nunca passaria. Não, eu imaginei. Nunca, tem toda a experiência do caminho, né? E pô, você como entusiasta de moto, né, gosta de carro e tudo mais, você já pensou em... Depois que tá vivenciando aí, desde... Ano que vem ele já vai. Vamos levar. Reservando um lugar aí no carro do China. Ano que vem ele vai de UTV, né? Posso falar, Edu, você precisa levar seus filhos e dar uma volta de UTV. É uma categoria, é um brinquedo, assim, é uma categoria que acho que salvou até a modalidade de cross country. Ela surgiu aí faz, sei lá, 10 anos. E você pega não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Dakar, ao longo no mundo inteiro. Só cresce. E esse ano era o maior grid dos Sertões, era o TV. Você estava comentando antes da gente começar a gravar aqui, né, do que você curte kart, né? Você corria de kart. Eu gosto de velocidade. Mais no asfalto, né? Minha história, não é tanto na terra. Então, o meu também. As minhas férias é na terra. Mas antes lá do Plano Collor, eu tive a oportunidade de ter o patrocínio para correr 1-2 temporadas de kart, corri paulista, tudo. E na época eu corri na mesma categoria do Tony Canan. Caramba! E a gente... O Tony tá teve umas boas disputas ali. Boas disputas. E depois, enfim, né, a vida tomou outro rumo e agora eu tô com os meus meninos. Eu tenho o Pedro com 10, o Paulo com 8, e levei eles para correr de kart. Lá em Itu tem um kartódromo bem legal, numa equipe que o chefe de equipe é o Adilson, um cara super bacana. E a gente tá correndo já há 6 meses e eu voltei também. Então eu comprei um kart pra eles. E aí eu comecei com eles. E aí eu depois falei, cara, eu não vou ficar aqui só olhando, né? Eu tenho que entrar na pista. Aí eu comprei um kart pra mim. Mas você é daquele pai que fecha e tem que ganhar mesmo e vambora? E joga o filho pra fora da pista? Não, assim, a gente corre em categorias diferentes. O kart deles é menor, inclusive a sessão é separada. Então, não tem esse negócio de botar lastro e corre todo mundo junto, não. Não. Eu posso até entrar na pista para dar coaching para eles. Tá bom. Né? Mas aí eles têm que andar atrás de mim e eu não posso interferir no restante da moçada, porque eles estão na categoria cadete, que é até 12 anos. Depois de 12 anos, aí sim você pode misturar. E bacana, assim, tá com esse negócio do kart há um pouco mais de 6 meses. E é super divertido. É um momento que eu tenho com eles, que eu vou pro cartório no sábado, no domingo, desconecto de tudo. E tem um resgate daquilo que eu vivi com meu pai, né? Que, assim, pra mim é um negócio muito, muito bacana. É uma memória que eu não esqueço e eu tô agora proporcionando pros moleques. Que legal. E dá uma farra. Mas kart... eu quero andar de UTV também. E kart é igual o seu RD lá que você tinha, né? Você sai cheirando fumaça, é tudo, então, né? Hoje, é verdade, era verdade no passado que era só motor 2 tempos. Hoje tem motor 2 tempos e motor 4 tempos. Caramba. Então, andando de 4 tempos. 4 tempos ele tem... um motor um pouco menos... ele não é tão forte, mas ele chega lá 110, 115 de final. Caramba! Mas a sacada é que a manutenção é muito mais barato que o motor 2 tempos. O motor 2 tempos é uma manutenção muito cara. Sim. É toda a corrida. Né? E o motor 4 tempos, você compra um kart novo, na minha categoria custa chassi mais o motor 4 tempos, uns 20 pau. Novo, você anda 3,
3 anos, se você não fizer muita esculhambação, gasolina e pneu. Gasolina isso. E pneu. É E sério? elétrico, ainda não Caramba. começaram a desenvolver, porque meu kart é uma coisa que daria pra fazer elétrico, Até né? cabe, né? Ainda não ouvi falar a respeito. Mas eu acho que esbarra um pouco no tema de custo também, essa história, né? Eu não sei. Então, Ó, isso trouxe muita gente pro desmistificando o kart, porque eu curto kart também, mas eu curto naqueles, eu ando nos alugadinhos os lá. Aí, os alugadinhos aí já é outra categoria. É lazer. Esses aí já é outro ali, nível, né? É pra valer. Então, esse tema do 4 tempos abriu uma possibilidade para muita gente, porque o 2 tempos sempre foi muito caro. Porque toda corrida tinha que arrumar? Ou... Eu lembro que na época, assim, pro meu pai me manter no kart, a gente só fazia corrida em São Paulo, tá? Mas eu lembro que ele gastava o equivalente a uma motocicleta por mês. Era 15 pau, assim, fácil, no 2 tempos. Pra correr só São Paulo, não ia nem pro interior. Mas isso é porque tinha que, tipo, trocar Era, motor? motor toda hora tinha que fazer, tinha carburador, chassi, eixo, etc. E o motor é muito caro no 2 tempos, porque ele demanda muita manutenção. Caramba. E cada vez que abre o motor, já vai, né? Vai um monte. Jaque, o famoso Jaque. Vai um monte. Já É por isso que o China aí tem 50 mil empresas, é rico, E só tá rindo, né? Só tá rindo, velho. Os caras correm. O motor cai na mão dele. Ele pensa, né? O China vai pro rally lá pra ganhar cliente. Fala, não, traz É São Paulo nada, aqui, é ó. nosso Os Asfalto. mecânicos de rally muito bem pagos. Hoje em dia, né? Antigamente era um graxeiro qualquer, mas hoje a galera ali, pelo menos no R$1.000 por dia ali no rally. Boa, boa. Ah, não, tem de tudo. Realmente tem de tudo. É a Fórmula 1 da Terra. Né? Você pega, E tem equipes. essas paradas, tipo Fórmula 1, que rouba o mecânico do outro e tal. Existem propostas. Sempre. Mas assim, Sempre propostas, né? o rally ele é muito convívio entre pessoas, né? Uma coisa muito intensa. Que o China falou com muita propriedade é realmente isso. Parece um Big Brother lá. Então, assim, são dias muito intensos e precisa ter uma sinergia, né, entre a equipe. Então a troca, ela acaba acontecendo muito de navegador, né? Piloto que tem que ir no navegador, não sei o que muda de equipe. Mas o caso dos mecânicos é uma família, então às vezes o cara tá lá e de verdade, claro, salvo algumas exceções, né? Tem piloto, tem mecânicos, tem profissionais que recebem muito bem para estar lá nos sertões, sem dúvida. Mas o ambiente terra, ele não é tão rentável igual o asfalto, né? Mas é mais família. É mais família. Né? É mais O família. asfalto, sim. Eu cobrava, você chegar a ganhar 3,5 pau no fim de semana de etapa ali. Né? Não faz muita coisa, na verdade. Caramba. Tem que saber o que fazer. Entendi. Mas É aquele cara que sabe qual parafuso apertar, né? Exato. Pro cara bater Mas quanto cronômetro. que é uma e ver revisão tempo, de né? uma moto? Saiu de uma moto, saiu de Interlagos. É bem diferente do que uma moto off-road, Sim, né? O cara gasta uns 5 ali. É, toda não, é hora, 5 né? vezes mais, é 6 vezes mais, assim, em termos de valor de manutenção. E aí, obviamente, que por isso que o China, hoje em dia, nos outros 350 dias do ano, ele só mexe em moto de asfalto. Ele nem mexe em moto de terra, que moto de terra os caras chegam lá... Então fica um recado aí pra galera de casa, né, que tá assistindo a gente aí. Então, ó, quer economizar, vai pra Big Trail, vai pra terra, né, ou vai... E aí vai gastar 5 vezes Tem menos. todos os tipos, né? Tem a galera também desses Big Trail que gasta mais do que os É, caras. Nossa, que Big Trail tem um pé no asfalto, né? Tem uns A caras galera que gastam também, pra tipo, valer. depende do poder aquisitivo, né? Essa galera que o Thiago falou, que vai seguindo, que nem você perguntou, dá pra eu ir pro rally? De qualquer jeito. Pega a tua moto e vai seguindo. De 250, de Lander. Você faz. Só vai chegar um pouco depois que os caras. Mas você faz. Quer ir com a gente participando? É inscrição, tem que ver parte de alguns hotéis pra você não morrer no meio do caminho, né? Onde dá, tomar um banho decente, né? Boa. Ó, esse ano aqui, eu e o Marcelo chegamos 2 ou 3 dias, chegamos no acampamento, é um brother nosso que coordena, fala, mano, monta a barraca e fecha. Tem cobra pra caralho. Eu montei minha barraca de aranha, desse tamanho, até filmei. Falei, Marcelo, fecha o zíper aí. Tá? Caramba! Com visita aí, né? Não tem onde comer, não tem onde dormir. Às vezes a gente acha um posto que tem chuveiro, toma um banho. E você dormia abraçadinho com o Marcinho? Conchinha. Cada um na sua barraca. Que é frio à noite pra caramba, né? Pô, a nesses gente lugares, quase né? decolou em Campo Grande. Porque Uma tipo, ventania. é tipo deserto, né? Porque é muito quente de manhã e à noite é frio, né? Mas chega a dar que temperatura que dá à noite? Nossa, vou te falar, a gente teve os primeiros 12, dias ali, a 13 gente graus pegou, ali. eu falo pela moto, que tinha dia que a gente saía muito cedo, Congelando. sei lá, 4 horas da manhã, 3 e meia da manhã, e congelava. Mas é o sol fazer assim, ó. Pum,
Meu, já pau! acabou, começa né? a tirar tudo. Caramba. Começa, aí esquenta pra valer. A gente vai pra... Quase tá encerrando aqui, né? A gente já tá falando bastante tempo, senão a gente vai se delongar muito. Vamos para o papo de empresário e descobrir o que essa galera fez aqui no Brasil de diferente. Vou começar com o Thiagão. Thiagão, como é que foi montar a primeira oficina off-road do Brasil, cara? Foi... E aí você conta, né? Como foi montar e se tá aberto ainda ou não tá. Conta aí. Não, essa foi uma experiência que eu tive. A gente teve aquele... Isso foi quantos anos atrás? Isso foi há 20 anos atrás. 20 anos atrás. É. A gente teve o boom da internet lá em 2000. Começaram a abrir vários, né, enfim, vários sites, não sei o quê. E teve uma turma que abriu um site de venda de produtos off-road na internet, que era a Web Racing. E eles realmente viraram referência durante muitos anos. Eles foram aí líderes de mercado nesse segmento. Obviamente que o off-road acaba englobando, né, um pouco essa questão da moto também. Então eles vendiam acessórios, enfim. E nessa época era quando eu estava fazendo a faculdade, eu conheci um dos sócios. E aí a gente acabou abrindo a primeira oficina, que a gente tinha uma proposta de ser uma oficina toda branca, clean. E foi uma experiência muito legal. Acho que eu aprendi mais nessa experiência do que na faculdade inteira. Mas não, ela não foi para frente. Não. A gente tinha muita limitação na época. A gente entrou com um conceito muito inovador numa época que as pessoas ainda não estavam dispostas. Não estava não tinha época. Talvez hoje daria certo. E claro, e a gente teve, enfim, teve muito aprendizado ao longo desse processo, sem colocar aqui... Na história é fácil você, né, olhar e falar, erramos aqui, aquilo estava errado, fica fácil. Na época, eu acho que foi um aprendizado que a gente teve, enfim, eu era o único, vamos dizer, do meio, os outros não eram, apesar de eles terem feito esse negócio de sucesso, né, no e-commerce. Faltava algum conhecimento do meio que a gente não conseguiu, enfim. Mas como é que mesclava? Tinha o e-commerce, que era esse web racing, você falou, né? E tinha a oficina. O que juntava os dois? Vocês tinham grana? É que o que foi um modelo muito bacana que eles desenvolveram na web racing, que acontece até hoje com a American Sports, que é líder, referência, né, nesse segmento de varejistas, de varejo na internet, é que eles começaram eles vendiam os produtos e ao mesmo tempo o estoque deles era a loja. Então eles tinham muito produto estocado, né, para enviar isso para o Brasil inteiro, e aí eles criaram uma experiência de loja também, né? Eles tinham lá uma quantidade volumosa de cores, tamanhos, de todas as marcas, e daí era moto só? Era só moto? Era só moto. Boa. Era só moto. E aí eles acabaram pegando um espaço para criar essa loja, e a gente junto criou a oficina. A gente ficou um tempo, ficou muito resistente um tempo na localização. Eu queria abrir ali em Alphaville, não porque eu morava lá na época, mas porque eu achava que lá era um centro, né, importante. Você está perto ali de todas as trilhas, de tudo. Santana do Paraíba, e ali tem muita coisa para andar por ali, né? E a gente ficou muito tempo, e a gente tinha uma localização muito ruim em São Paulo. E aí eles começaram com o conceito, não, porque a pessoa não precisa vir aqui, a gente vai fazer o leve e traz, né? Leve e busca e traz. Uma coisa que é muito legal, é um serviço que hoje é valorizado, há 20 anos atrás não era tanto, e que ao mesmo tempo esbarrava numa experiência que o consumidor quer ter, que o cara quer levar a moto dele. Às vezes ele quer ir lá conversar com o mecânico, e a gente estava numa localização muito ruim. E aí, entrando na experiência, uma das experiências que a gente teve de aprendizado nessa época foi isso, que eles, como a gente estava numa localização ruim, abaixou o preço. E aí abaixou o preço e a corda não fechava, não, dá lavagem de graça. Eu falava, vamos parar de dar, não tem essa, vamos pro Alphaville. Quando a gente foi pro Alphaville, já com essa política de preço baixo, já com essa ideia de dar lavagem gratuita, explodiu. E aí foi muito louco, porque a gente viu a quebra do negócio por estar atendendo o cliente. A gente tinha 200, 300 motos, começou a contratar mecânico, e daí a oficina ficou gigante, e obviamente o nosso preço estava muito baixo. Putz, você não tinha margem. E aí foi um processo... E se acertasse preço? Você tentou acertar preço e não rolou? Na verdade, o que aconteceu? Naquela época, foi pós a experiência do toco, vamos dizer assim, para não dizer lembrar vocês desse número 2
fatídico aí. Mas foi pós essa experiência, eu estava um pouco envolvido também com essa questão da competição e tal. E quando foi pro Alphaville, eles lá pegaram um galpão gigantesco. Acho que foi o primeiro grande salto que eles deram em termos de e-commerce. Isso já estou falando, né, já estavam há 3 anos operando. E aí pegaram um galpão gigantesco e eles perceberam que esse volume, mesmo que a operação da oficina estava negativo, para eles, na operação da venda direta ali, estava super positivo, porque o cara levava a moto lá, e aí saía e comprava um casaco, comprava uma bota, levava um amigo que comprava não sei o que, comprava uma moto. Então a operação... vendia moto também? Eles começaram a vender tudo, depois eles começaram a vender tudo, e enfim, e aí acabou que para eles estava interessante a operação por si só, como estava de oficina. E aí, para mim, eu acabei saindo dessa sociedade. O mecânico-chefe que a gente tinha hoje, que a gente tinha na época, era o Pitico, que hoje também está entre ali uma super referência nesse mercado aí. Legal. E aí, depois disso, veio... Está aberto até hoje? Não, nenhum dos dois, acredita? Web Racing, né? Eles existem, mas bem pequeno. Bem pequeno. Na verdade, eles acabaram sendo comprados. Teve uma série de compras e vendas aí ao longo desses últimos anos. E aí, recentemente, estou falando coisa de já uns 10 anos atrás, um grande player, né, um importador aqui no Brasil, acabou comprando e mantém essa operação, eu acho que até mais como pesquisa de mercado, para ver o que está vendendo, como é que está. Mas é uma operação muito menor do que era lá atrás. E aí você largou mão, não empreendeu mais? Não, muito pelo contrário. Não, eu tive uma passagem rápida no Grupo ISO, que tive uma boa experiência também lá, trabalhando nesse mercado premium de moto. E aí, desde então, eu sempre tive uma vida muito ligada com o empreendedorismo também. Aí eu fui morar em Natal, já tive empresa de expedição em Natal, caramba. Já tive revista com o Edu. Com o Edu da Full Power? Já tive revista com o Edu da Full Power. Pra quem não sabe, a gente tá aqui no estúdio da Full Power, tá? Lindão aqui. Valeu, Edu. Show de bola aqui o estúdio. E enfim, continuamos nessa jornada, tem coisas novas aí surgindo. Voltei, eu tive uma passagem recente agora, quando teve essa gestão atual, comprou o Rally de Sertões, eu fiquei junto com a equipe lá 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio praticamente, acabei me desvinculando na história da pandemia, mas resgatei também, a gente está resgatando um evento, o Enduro das Montanhas, que é uma prova super tradicional que acontece em Campos do Jordão desde 84, enfim, continua aí nessa jornada. Que legal, que legal. E aí, continuando no papo de empresário aqui, o Edu falou como que é fazer o consórcio, né? Como a gente adquire, falou um pouco aí do consórcio, mas como é que é montar a empresa? Porque você vê ali, né? Pai quebrou, você começou a trabalhar com 16 anos, comprou sua primeira moto, tentaram te assaltar, caiu, e aí foi, trabalhou, e aí você montou a empresa, cara. E você montou, como é que foi essa parada? Tava tudo certo para montar? O que você tinha pensado antes de montar o clube? É o clube hoje ou mudou tudo? Conta aí, como é que foi esse negócio de montar Porque a empresa é grande pra caramba, né? Quanto de crédito vocês já deram até hoje? A gente já originou quase 150 milhões de reais de crédito. 150 milhões em crédito. Em 12 meses de operação, um pouco mais de 12 meses de operação. Mas assim, empreender no Brasil não é fácil. Não é pra amador, não. Não é fácil. E eu tive uma experiência longa como consultor, tive uma experiência longa como executivo de empresas, decidi empreender quando eu estava com 45, 46 anos, quando surgiu a primeira ideia do que é hoje o clube. E eu posso dizer para vocês que eu nunca enfrentei um desafio profissional tão grande quanto empreender. E você só sabe o que é empreender quando você de fato está lá dentro. Porque as pessoas vão te contar, se você não entrar lá para sentir o drama, você não vai ter ideia do que é. E assim... E é tudo, né? Funcionário, é investidor... Não, E aí quais são os desafios família, no nosso caso? Assim? Leis, governo... Não, assim, nós vivemos, o caso clube, num ambiente regulado, então nós somos autorizados pelo Banco Central, tem uma questão regulatória importante a ser observada, a ser cumprida, mas além disso, como todo negócio, você precisa de capital, você precisa trazer pessoas muito boas para o seu lado. São pessoas que, quando eu falo são pessoas boas, não são necessariamente só pessoas competentes, são pessoas que vão ter um alinhamento com a cultura, com a sua visão relevante. Então, embora a gente seja uma fintech, uma startup, a gente tem um modelo de gestão muito orientado
para o que a gente chama de atitude, entrega e senso de dono. Ou seja, as pessoas que estão dentro do clube, hoje são mais de 130 pessoas, são pessoas que se importam de verdade com o clube. Porque empreender significa, entre outras coisas, sacrifício pessoal. Então eu poderia estar mais tempo com a minha família do que eu estou hoje, mas não estou porque eu estou empreendendo. A minha família entende o que está rolando, entende a importância daquilo que está sendo feito. Mas você deixa algumas coisas de lado. Por exemplo, a vida é cheia de escolhas. E quando você toma uma decisão como essa, necessariamente você vai deixar de fazer algo que você gosta bastante porque você está num projeto, numa empreitada que você acredita demais. E você tem uma camada adicional de responsabilidade, que é o fato do projeto, no meu caso, ter começado com 1, 2, 3 pessoas e hoje ter mais 130 pessoas. São 130 famílias. 130 famílias, isso aí, né? E aí tem responsabilidade com o investidor. Quer dizer, eu coloquei grana nesse projeto, mas eu tenho uma série de investidores que entraram. Então tem os fundadores da 99, que estão no nosso bloco de investidores. Tem um dos fundadores do iFood, que também estão no nosso bloco de investidores. O iFood da 99? Isso. O Paulo, o Ariel, o Renato são fundadores da 99, entraram logo no projeto em 2019, e o Guilherme Bonifácio, que é um dos fundadores do iFood, também entrou. Top. Depois a gente recebeu grana institucional, de fundos de Venture Capital. Então tem o pessoal da IGA, tem o pessoal da Parallax. O Eli Horn, da Cirela, é um dos nossos acionistas também. Caramba. Então tudo isso assim, adiciona na responsabilidade que você tem que fazer. O investidor, ele é patrão, ele é parceiro ou ele não se envolve? O investidor, no estágio que nós estamos, é uma pessoa que acredita demais no time, acredita demais na tese, injeta capital, e o que ele espera é que você execute tudo aquilo que você se comprometeu a fazer. Entendi. A responsabilidade é grande, né, galera? Porque empreender no Brasil, como você disse, né? E além de tudo isso, né, tem o fator Brasil, né? Que aí você tem... Porque até você conseguir a autorização, como é que rolava? Porque como é que você dá o consórcio sem ter autorização? Podia? Você tinha tipo uma validação? Então, no início, quando a gente fez o piloto, nós não tínhamos uma administradora, a gente originava para outros administradores, nós éramos um intermediário. Ah, você era o intermediário, tipo o consultor do seguro. Perfeito, só que nós éramos já um intermediário num meio digital. Então, a gente tinha uma operação que rodou no segundo semestre de 2019, que a gente já sabia que ela seria temporária, que era uma operação para validar algumas hipóteses que a gente tinha antes de constituir a administradora. E aí, em 2020, a gente foi para o Banco Central. Em novembro de 2020, o Banco Central autorizou a constituição da administradora e daí para frente, pauleira total. Caramba. Mas é um negócio muito recompensador. Você deixa muita coisa de lado, você abre mão de uma série de coisas bacanas, mas o sentimento de você estar construindo algo que vai impactar a vida de milhares de pessoas é extremamente gratificante. Que legal, que show, né, cara? E na mesa aí com os 3 empresários dá pra se inspirar bastante. E falando, seguindo aqui com o conceito de empresário, temos ali o China de canto, né? China, você foi para os Estados Unidos, prendeu todas essas paradas lá, arrepiou com as motos lá, com os policiais no aeroporto, né? Correndo pra caramba. E aí você montou o instituto aqui no Brasil? Como é que é, né? Como é que chegou a IBMM? Na verdade, em 98 eu voltei para o Brasil porque o mercado de motos estava gigante. Então meus amigos aqui já começou, volta que você cabe aqui. Que agora já está cheio de moto importada, não tem oficina, não tem nada. Volta. Eu já estava meio vamos dizer, de saco cheio lá fora também. Acabei voltando. Quando eu voltei, eu já recebi a proposta de entrar em sociedade com o retorno da KTM no Brasil. A KTM tinha saído do Brasil e em 98 ela estava voltando para cá. Então, eu entrei de sócio na primeira concessionária KTM na volta dela. Foi quando eu entrei no Rally dos Sertões, né, em 98. Daí já, por estar de KTM, tudo direcionou a gente direto para o Rally dos Sertões. Então, eu voltei para o Brasil com a concessionária. Depois de um tempo, naquela época a KTM ainda era muito pouco conhecida, era só entre os competidores mesmo. Então não aguentamos com a concessionária, nem a importadora aguentou. E eu parti pro multimarcas, para a oficina em geral. Nisso eu já andava de velocidade, estava de SRAD 750, era 0 minha moto, eu soquei ela lá para Interlagos. Entrei junto com o Gilberto Penteado para ser a primeira escola de moto velocidade do Brasil. Caramba! Então, a gente rodava
8 vezes por mês lá em Interlagos. Toda segunda-feira era dia da escola e toda quarta-feira era treino livre. Então eu comecei a puxar bastante gente da pista para oficina também. Então de 2001 em diante eu estou em multimarcas. Até 2009 a galera da Fiesp me chamou para uma reunião. A Fiesp é quem comanda todo o grupo S lá, Senai, SESI, todos os S's da vida ali, né? E eu fui chamado para reestruturar, então fiquei trabalhando assim como satélite, né, para a Fiesp, vendo a apostila, a carga horária, fazendo tudo um negócio mais decente para a galera. Boa. Em 2012, a BMW entrou no recall mundial da S1000RR. Eles lançaram todas as motos com a biela solta. Então tava explodindo o motor. Foi um negócio assim, a gente teve que ficar em sigilo por 5 anos no contrato, tudo, né? Enfiaram a gente dentro de um galpão para abrir um motor de 170 BMWs. Isso já é público, né? Você tá contando. Isso já tem foto divulgada e tudo mais. Senão a gente vai ter que editar. E o que aconteceu foi que eles falaram, põe um preço e me prepara 170 motos. Eu tinha que tirar da caixa, abrir o motor, botar ela na caixa como se ninguém tivesse mexido na moto. Tipo... Então veio a equipe da Alemanha. Operação Sigilo, o negócio veio a equipe, cinco engenheiros, o enforca-gato, que tava assim, a gente colocava assado, ele não, corta, pá, pum, pum. Assim, para ninguém mexer nessa moto. Né? Já para entregar ela com o recall feito. Eles alugaram um galpão lá em Mauá, todo fechadão. Era não sei quantos mil reais de aluguel por 3 meses para eu fazer 170 motos. Eu entreguei em 28 dias. Eu montei uma equipe que eles liberaram. Em 28 dias nós entregamos 170 motos. Você economizou para os caras um dinheiro, né? Aí como eu já estava com o lance do Senai, o engenheiro responsável falou, meu, o que você precisa? Como eu posso te ajudar aqui? Eu falei, pô... Eu preciso de moto, ferramenta, tudo de uma oficina para a escola, lá para o Senai. Ele catou o celular na minha frente. 2 dias a BMW estava no Senai, entregando motos, bancadas e o caralho. Então, eu consegui levar a escola BMW para dentro do Senai. Que legal. Depois disso, nós conseguimos puxar atrás. Isso que ano que era? 2012. Aí, 10 anos atrás. Na sequência eu consegui fechar com a Triumph e a Harley Davidson. Então as 3 escolas de moto que estão lá dentro foi intermédio meu. O curso de mecânico de alta performance, de alta cilindrada, o curso 100% é meu. Carga horária, apostila e tudo mais. Mas daí chegou no momento que eles começaram a me bloquear. Tipo, cara, você está trazendo muito trabalho para aqui. Foi o que eu ouvi dizer, do diretor da escola. Aí eu comuniquei com o GR1 da Fiesp. GR1 é quem estava comandando 80 Senais em São Paulo. Falou, ó, me contrataram para trabalhar, estão me bloqueando. Não, porque não. Chegou uma hora, eu literalmente mandei o diretor tomar no centro do orifício dele e só de raiva abriu o IBMM. Cara, essa foi a... Porque eu tava num processo, num progresso violento dentro do Senai. Eu falei, tem um buraco gigante nesse departamento de ensino de mecânica de motos. E os caras me bloquearam, eu abri do jeito que eu achava que devia ser. Então, graças a Deus, empreendedores do Brasil, né? Revisões de 2.000, 5.000 reais. Eu passo 14 horas por dia na oficina. Caramba! De segunda a sexta, eu tô das 8 da manhã, fechando às 22. Então, não tem momento de sorte, não tem momento disso. Abre mão de muita coisa da vida para ter alguma outra, né? Como eu gosto da parte moto, para mim... Mas como é que você ficou famosão? Porque hoje fala o China, cara... Culpa daquele cara ali. Culpa do Marcinho. Culpa daquele cidadão. Não, o Marcinho tá ali no bastidor, galera. Pra quem não sabe, o Márcio, eu sempre cruzava com ele lá em Goiânia. Distribuindo... Goiânia? Que era largada, né? Distribuindo revista, adesivo, moto.com bombando, né? As revistas. E falei, pô, Márcio, eu encontrava ele lá em Interlagos, nos eventos de moto. Falei, mano, vamos com a gente. Pega um carro, vamos. Num ano, o Márcio apareceu lá com um patrocínio de carrinho e tal, e foi seguir o rally. O meu carro quebrou, acho que no 3º dia. Daí eu fiquei meio que a pé para atender essa abertura especial. Falei, porra, o Márcio tá...
O Marcião tá aí, vou com Marcião, tem um negócio legal pra você fazer com a gente. Eu coloquei o Márcio dentro da especial comigo. Boa. No ano seguinte, o dono da nossa equipe viu que... Pô, só põe o microfone mais perto. O Márcio é um cara que encaixa na nossa equipe. Porque a ideia do dono da equipe... Eu tenho que estar pronto para tudo a toda hora. Então, eu preciso de alguém me deslocando para esses lugares. Durante esses 500, 600 quilômetros. Então, o Márcio ia me levando e a hora que o circo pegar fogo, eu ia lá para fazer as motos e quadriciclos funcionarem. Mas você falou que você ficou famoso por causa do Márcio, porque depois ele te colocou lá no YouTube do Moto. Não, porque nesses não? deslocamentos intermináveis, papo atrás de papo, o Márcio falou, mano, você explica para os pilotos o que aconteceu, eu não entendo nada de mecânica, eu entendo o que aconteceu com a moto. Vamos gravar vídeo que tem muito fanfarrão, e tem ainda até hoje, que atrapalha o mercado. Pô, então o cara pega assim... Thiago Fantozzi, olha, formado marketing... Tipo mas não sabe de um não sabe de nada, quinto da vida do cara. Né? Tem alguns títulos ali. Aí o Márcio falou, vamos gravar. Eu falei, não quero, não precisa, nem Instagram, tinha 2 fotos no Instagram. A cara do China, realmente, isso é mais a cara do China mesmo. Ele, não, vamos, pegou toda a produção moto.com, levou na oficina, gravamos o primeiro vídeo e deu 80 mil visualizações. Falei, porra, legal. Não, eu tava vendo os vídeos seus, 500, 700... nós estamos de 1 milhão, né? De 1 milhão, o único caso de sucesso da Honda é o nosso vídeo da XRE. Pra você ter uma ideia aquelas dores de cabeça que a XRE e a CB300 teve de cabeçote e tudo mais, em 2016 a Honda me contratou para eu gravar 10 vídeos internos lá na Honda, e eu falei para ele, para eu colocar o meu nome no que vocês estão sanando aqui ou não, eu preciso ver o blueprint, eu preciso ver o projeto inteiro, o que foi feito, se eu realmente vou divulgar isso aqui. Não, que não pode, isso daqui é trancado 7 chaves dentro da Honda, tal, não sei o que. Eu coloquei todos os meus diplomas da Honda na mesa. Eu falei, eu sou mais Honda que você, cara. Me dá teu e-mail. Eu ouvi todo o projeto, todas as correções, daí falei, não, tá válido. Cara. Então, cobrei para fazer todas essas partes de vídeo e tal, mas tudo, quem começou foi Moto.com. Quem me lançou. Legal, e eu dei sequência, até eu tinha combinado com o Marcião. Marcião, todos os clientes são meus e todo o dinheiro do YouTube é seu. Eu não quero saber quando você faz ou deixa de fazer, e você não vai saber quantos clientes estão vindo via canal. 90% dos clientes que chegam lá, eu vi um vídeo seu, por isso que eu tô aqui. Então já é um cara rendido. Se o cara já tá lá, eu vi o teu trabalho, não vai pedir desconto. E aí vai ter vídeo, né? Quando esse podcast estiver no ar, provavelmente já deve estar gravado. A gente vai resgatar agora, vai ter uns vídeos novos aí do canal. Com o China gravando conosco. Certeza. Aí, né? Com parceria com o clube. Vai ser show, galera. Então acompanha aí o canal que vai ser legal. E mudando de assunto, mas resgatando uma coisa que ficou na cabeça agora há pouco, a gente estava falando de empreendedorismo. A gente ali no começo estava falando um pouco de consórcio e ficou um negocinho ali que ficou faltando, né? Quem está em casa, de repente, vai escrever aí embaixo perguntando, né? Já vamos aproveitar que o Eduardo tá aqui, já... Pode fazer consórcio para correr os sertões. A conversa inteira, né? Já que é caro, já que o cara tá com consórcio... Mas eu joguei isso daí no meio de um dos stories. Falei, pega a carta de crédito e se enfia aqui com a gente. Boa. Cara, e aí, bom... Fiz o consórcio, tô lá pagando, já descobri que a taxa é essa, tal, um valor fixo, você divide as parcelas... Contemplei, sei lá, paguei o lance, né? Tô com a carta. Dali para pegar a moto, é muito tempo, não é? Como é que rola isso daí? É super bacana essa pergunta, e esse é um dos diferenciais do clube, porque no mercado, esse momento é um momento de muita fricção para os usuários. Eles conquistam o crédito, mas às vezes levam 30, 60 dias para converter esse crédito numa motocicleta. Nós no clube, nós estamos fazendo... 2 meses para pegar a moto? Depois que conquista o crédito. Que já está com crédito na mão. Conquistou o crédito, passou pela aprovação de crédito, etc. Demora quase 2 meses para converter aquele crédito em motocicleta. Burocracia total. Enfim, o que a gente está fazendo? Brasil, né? O que a gente está fazendo é que, no nosso caso, entre a conquista do crédito e a liberação desse crédito para faturamento da motocicleta, não se passa mais do que uma semana. Então você pega, inclusive, os depoimentos dos lojistas, os lojistas ficam encantados, porque você quer ver um lojista correr? É dizer que você vai comprar uma moto com uma carta de crédito. Agora, a experiência que a gente está oferecendo
com o clube faz com que o lojista mude a percepção dele com relação ao produto. Que o produto é um produto muito bacana, desde que você faça uma entrega adequada. E a gente tem lá uma métrica que é a avaliação dos nossos membros justamente nesse momento. E essa métrica ela vai de 1 a 10 pontos. Hoje a gente está com o score perfeito nesse momento, que é o momento mágico. É o momento que a pessoa conquista o crédito e ela quer a moto o mais rápido possível. Que legal, que legal, cara. Legal. E o que é bom tem que ser divulgado, né, cara? Porque tem muita coisa no Brasil que às vezes você, putz, será que é, será que não é? Pô, quando você vê uma empresa aí com 99, né, e iFood, empresas Não, consolidadas, eu e o Márcio, né? eu com 18, o Rally com o Márcio com uns 10 aí, então já somos figurinha carimbada lá dentro. Pra gente conseguir um patrocínio para esse ano, pós-pandemia, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, quem levou a gente pra lá? Pô, é verdade. O clube... Porra, foi sensacional. Não, é impressionante. E aí é realmente a parceria, tá, pessoal? Então, pô, uma empresa aí que reclame aqui, né? Só consultar lá, né? Nota 9... Tá 9.3 hoje. 9.3, cara, Era eu na escola. Pronto, disse tudo. Só que não, né? Dependendo da matéria, até pra você. Eu também. Eu tinha as mesmas matérias que me sobressaía ali. Pessoal, e aí a gente vai concluindo por aqui, né? Se você curtiu, gostou, comenta, compartilha, curte. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Esse foi o primeiro podcast do moto.com.br. Queria agradecer aqui a participação dos três, né? Grande Thiago, o China e o Eduardo. Obrigadão de verdade, pessoal. E a gente se vê por aí, tá, pessoal? Até a próxima. Abraço!